Bom dia! Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui na igreja, presente. Bom dia a todos que estão em casa. E todos nós juntos, em casa ou aqui no templo, estamos reunidos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos une em louvor, em adoração, com a presença do Espírito Santo dele na nossa vida, que transforma todas as coisas. E a gente quer iniciar esse culto louvando a Deus e lembrando que a gente faz parte de uma mesma família. Então, bem-vindo à família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família que se possa confiar, que amemos uns aos outros como Ele nos amou, que nos falemos coisas do seu amor, que o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família que se possa confiar, que se possa confiar. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, todos nesta hora, neste lugar, para juntos celebrarmos ao nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Quem também de casa depois vai participar do culto a partir das 19 horas, também está na presença de Deus, como todos nós. E nós realizamos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. O mês de maio, ele traz um dia bem importante. Eu comentei isso num vídeo que eu fiz ontem, que talvez muitos de vocês receberam. O Dia das Mães. Isso nos leva a pensar família, e eu quero tratar sobre família, e não é à toa que já começamos com esse louvor, falando de família. Deus nos põe em família. Se tu tens aí a Bíblia, eu peço que abra no Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. Na minha Bíblia fala assim: Deus dá um lar aos solitários. Mas tem uma outra versão que eu gosto mais, na Almeida Revista Atualizada. Deus faz com que o solitário more em família. Bonito versículo, né? Deus faz que o solitário more em família. Normalmente, nenhuma pessoa gosta da solidão. A gente precisa momentos de solitude. Nós precisamos momentos de ficar sozinhos, para contemplarmos a Deus, para termos nosso momento diante de Deus, algo que possamos fazer para nós, para o nosso bem-estar. Isso é diferente de solidão. Solidão é quando você
e está completamente se sentindo sozinho no meio das pessoas. Quando você não se sente amado por ninguém, compreendido por ninguém, isso é solidão, é um sentimento muito ruim. E a Bíblia ensina que Deus faz com que o solitário, a pessoa que não está legal, que está se sentindo sozinha, excluída, more em família. Percebe que o morar em família é algo que traz cura? O morar em família é um remédio? O morar em família é uma graça de Deus para nós não estarmos sozinhos? O morar em família é um privilégio, uma bênção de Deus em nossa vida. E isso tem a ver com a família de sangue? Claro que tem a ver. E devemos procurar a paz, o bem-estar e promover o amor dentro da casa, o respeito, a aceitação, ali onde os laços são de sangue. Mas também a Bíblia diz que há amigo mais chegado que o irmão. Deus não deixa ninguém sem família. E aí nós temos a família do corpo de Cristo, a família da fé, lugar de cura, providência de Deus para o nosso bem-estar, para Deus derramar bênçãos em nossas vidas. É com essa certeza que nós nos achegamos diante de Deus, que Deus quer a nossa família bem estruturada, abençoada, mas Ele também quer essa igreja enquanto família em Cristo, seja bem estruturada e seja um lugar de bênção, que possamos provar essa bênção. Eu convido você para se colocar diante de Deus em oração nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por este tempo de culto. Nós que estamos aqui no templo, também, Senhor, com pessoas que da sua casa expressam o seu louvor, a adoração e têm a intenção de buscar a tua presença, Senhor. Eu agradeço a Ti, ó Deus, e todos nós Te louvamos, porque Tu estás onde o Teu nome é invocado, onde pessoas clamam por Jesus, ali Tu estás presente, ó Deus. Assim Tu estás aqui. Este é um lugar especial, Senhor, é um lugar maravilhoso, porque nós somos família, em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai. E a Tua palavra é clara, ao mostrar que família é um lugar de cura, é um lugar que o Senhor derrama a bênção, e nós queremos ser abençoados neste lugar. Também Te louvamos pela família de sangue, ó Deus, nosso pai, mãe, os nossos filhos, nós queremos agradecer e louvar a Ti, Senhor, porque Tu tens um propósito também para a nossa casa. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado nesta semana, e talvez agora, Senhor, nossa mente se enche de motivos para Te agradecer e Te louvar. E queremos colocar tudo diante de Ti, Senhor, com gratidão e louvor. Mas também sabemos, ó Deus, que na verdade nós não seríamos dignos de estar neste lugar se não fosse a Tua graça revelada por Jesus, revelada na cruz. E hoje nós lembramos disso também, do corpo que foi entregue, do sangue que foi derramado em nosso favor. E nós hoje, Senhor, nesse culto de Santa Ceia, nós queremos receber a Tua presença em nossa vida. Tua presença que é tão importante para nós, que é fundamental, Senhor, porque não é só de pão que nós vivemos da Tua palavra, nós vivemos pela Tua presença em nós, ó Deus. Então, ó Deus, nesse culto, traz vida, por meio do sacramento, por meio da palavra, através dos louvores, por meio da comunhão, Senhor, ainda que precisamos ainda ficar uma certa distância, Senhor, e um pouco afastados uns dos outros, mas é tão bom poder nos olhar. Abençoa-nos, ó Pai, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amados, podemos sentar, nós vamos continuar louvando ao Senhor nosso Deus,
Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem cantar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem cantar, vem louvar, vem cantar. Quem pode livrar como nosso Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para me guardar. Poderoso Ele é. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para me guardar. Poderoso Ele é. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para me guardar. Poderoso Ele é. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar? Ele é poderoso para me guardar. Poderoso Ele é. Quando os meus inimigos Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Deus, de Jesus, sejam conosco nesse momento para ouvirmos da palavra do Senhor. Amém? O Senhor nos livrou do inimigo, o Senhor nos deu força. Isso é promessa bíblica, né? E não só num lugar, mas muitos lugares a palavra promete que o Senhor está sempre ao nosso lado nas lutas que temos que passar e enfrentar. E se chegamos até aqui, graças à mão de Deus, graças à força dele ao nosso lado. E é assim que nós queremos viver nossa vida, né? A certeza que é Deus que cuida de nós, que é Deus que está sempre ao nosso lado, que é Ele que está nos dando força para cada dia. A palavra é clara quando diz que é para nós nos fortalecermos no poder do Senhor, buscar força no poder do Senhor. E quando a gente está triste, quando a gente está chateado, desesperado, sem esperança, devemos buscar força, sim, mas no Senhor e no seu forte poder. Também ouvir a palavra do Senhor, o estar no culto, é buscar aquele que é poderoso, é buscar a presença de Deus. O Senhor está entre nós e Ele tem algo para fazer em nossa vida. Amém? Daí, família, projeto de Deus. Se é um projeto, é um plano. Se é um projeto, é porque Deus assim arquitetou, imaginou. É criação de Deus. Tem alguém que discorda disso? Duvido que alguém vai levantar a mão, né? Ainda que não concorde, não vai dizer assim, eu discordo, pastor. Duvido nisso, né? Mas deixa eu trazer meus argumentos aqui então. Deus pensou na família. E essa história da família começa com o núcleo da família. O núcleo da família é o casal. É o marido e a esposa. E aí no livro de Gênesis a gente encontra bem claro essa história, né? Da criação, como Deus fez o homem, colocou no jardim, e aí lá, em determinado momento, Deus percebe que não era bom o homem ficar sozinho. Não diz que o homem estava triste, não diz que o homem estava chateado, porque ele era o único que não tinha companheira, todos os outros animais tinham, mas diz que partiu de Deus. Deus percebeu isso. Para o homem estava legal, estava tudo bem, sem crise, mas o Deus percebeu, não é bom estar sozinho. Aí Deus faz o homem pegar no sono, um sono profundo, tira uma das costelas, daquela costela faz uma mulher, e aí vem a parte que eu acho super linda na história. Depois que o homem acorda, diz que Deus levou a mulher até ele. É mais ou menos assim, Adão, eu tenho algo para te mostrar. Olha só quem eu trouxe aqui, Essa aqui é mulher. Essa aqui é para você e você é para ela. Ela vai te completar e você vai completar ela. E aí Deus deu todo, explicou tudo o que é um casamento. Você vai cuidar dela, ela vai cuidar de você, vocês vão estar juntos, vocês vão se multiplicar, vocês vão ter filhos, vocês vão formar família, e aí começa toda a história. Tudo naquele jeito de Deus, mostrando e ensinando a Adão ser casal, e a partir dali ser família. Deus fez isso. Deus planejou o casamento, Deus planejou a família, quando Ele diz agora vocês vão se multiplicar, vocês vão ter filhos. Então, pensando família, é um plano de Deus, é projeto de Deus. Uma das promessas, talvez mais conhecidas das histórias bíblicas, é a promessa dada a Abraão. Alguém sabe qual é a promessa de Deus para Abraão? Quem é que se anima a dizer?
que a descendência do Abraão seria muito maior, mais numerosa do que a areia ou as estrelas do céu, né? A promessa é de uma grande descendência, de muitos filhos, netos, bisnetos para Abraão. Essa é uma das promessas mais conhecidas da palavra de Deus. Tanto é que tem até uma musiquinha que fala do pai Abraão, tem filhos, muitos filhos eles têm, porque hoje a gente entende que esses filhos são os filhos da fé. A descendência é a fé, porque ele foi o pai da fé, que com ousadia creu em Deus, seguiu a Deus, mesmo contra toda a lógica humana, e ele foi abençoado, e nós somos frutos desse homem que buscou a Deus com fé. Nós somos descendentes de Abraão, mas de um lado da fé. Mas o Abraão teve muitos filhos, não foram muitos para a época. A esposa dele, se vocês conhecem, era estéril. Deus teve que fazer um milagre ali. O Abraão teve outros filhos que não foi dessa mulher. E aí ele teve um grupo pequeno de filhos. O filho dele teve também alguns, não muito, mas o neto dele, esse teve vários. Nós vamos ouvir um pouco dessas histórias. Deus abençoando para que através desse homem famílias fossem sendo formadas. E muitas famílias, muitas mesmo. Existe um desejo que a gente percebe nas páginas bíblicas, mas também hoje em dia, um desejo de ser muito mais que um casal. Quem é solteiro, quer uma esposa, quer um marido. Sonha com isso. Depois que está casado, quer aumentar, quer família. E busca ter família. E tanto que quem às vezes por alguma impossibilidade não pode ter filhos, busca meios, tratamentos. E mais um monte de coisa que a medicina oferece para ajudar casais a ser muito mais que um casal. A ser família, a ter filhos por perto. É um desejo de todo ser humano. E a gente percebe isso na Bíblia também. Por exemplo, na história da própria esposa do Abraão, que era estéril, a Sara. Eles queriam muito filhos. Depois teve Raquel. Raquel era casada com o neto de Abraão. Também ela tinha dificuldades de ter filho. Ela foi ter filhos tarde também. Ana, mãe de um homem que foi importantíssimo na história de Israel. Tem 2 livros que levam o nome dele, Samuel. O único que é reconhecido como sacerdote e profeta ao mesmo tempo na Bíblia. Senão nós temos os sacerdotes e os profetas que faziam outra função. Samuel era 2 em 1, sacerdote e profeta. Antes de que Israel tivesse os seus reis, ele era a pessoa que falava com Deus e trazia a vontade de Deus para as tribos de Israel, para o povo. Um grande homem. A mãe dele também tinha dificuldade de engravidar. Na verdade, ela não engravidava. Mulheres estéreis, mas que oravam continuamente diante de Deus, clamavam por um filho. Outras mulheres aparecem na Bíblia também como sendo estéril e Deus deu filhos para elas, né? E é claro, né, seu marido, aumentar, ter família. Por exemplo, a mãe do Sansão, nem aparece o nome dela na Bíblia. Só diz que o marido dela é Manoá, pai do Sansão. Ela não tinha filhos. Aí um anjo aparece e diz: você vai ter um filho, e ele vai ser consagrado a Deus. A Isabel, prima da Maria, mãe do João Batista. O anjo aparece ao marido dela, que era um sacerdote, estava servindo a Deus no templo. E ele na hora não acredita, ele fica mudo, porque eles já eram de idade bem avançada. E a mulher engravidou também. Mostra um Deus querendo cuidar das famílias, Deus querendo que os casais sejam mais do que casais, sejam família, tenham os seus filhos. A gente percebe isso como um plano de Deus para nós, seres humanos. O desejo de Deus é que o homem encontre a sua parceira, a mulher encontre o seu parceiro, sejam um casal, abençoados diante de Deus, e dali tenham filhos.
Porque isso é um plano de Deus. Se eu ligar isso aqui, funciona. Porque é um plano de Deus? Porque é ali que Deus revela a sua glória. É na família que Deus se revela. É na família que Deus realiza o seu querer. A família é um agente da vontade de Deus nesse mundo. Vamos começar por nós. É na família que nós vamos sentir amor, vamos ser amados. Quem é a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que expressam amor por nós? O pai e a mãe. E isso é algo que nos completa enquanto filhos. Filhos pequenos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Isso é algo fundamental para o nosso desenvolvimento. Até que chega um momento que a própria palavra diz: agora deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Aí você passa a ser preenchido e complementado pelo amor da esposa ou do marido. Você não é mais carente daquele amor que te dá sentido da parte dos pais. Você recebe isso da esposa, do marido. E isso é obra de Deus, porque Deus quer e sabe que todos nós precisamos nos sentir amados, aceitos, porque na família eles sabem como você é, não é? E é tão claro isso aí, que o próprio Senhor Jesus disse que não há profeta dentro da sua casa, porque eles te conhecem. É mais fácil você ser o profeta de Deus lá na cidade vizinha, lá ninguém te conhece, mas na tua casa, você fazia aquilo, você era assim, aí você desaba, né? É verdade, mas ainda você é amado naquele lugar. Eles te querem bem, eles querem a tua saúde, querem a tua prosperidade, ainda que você tenha falhas. Se sentir aceito, isso é algo extremamente agradável, e todos nós precisamos disso, nos sentir acolhidos, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, nos sentir que pertencemos a alguém, pertencemos a algum lugar. É bem o contrário da solidão. Eu pertenço a esta casa, este é o meu lugar, eu sou querido aqui. Isso é de Deus, o pertencer. Quando nós não nos sentimos pertencentes a lugar nenhum, isso é ruim, psicologicamente falando, e talvez isso seja um dos muitos motivos das pessoas se desgostarem da vida, entrarem em depressão, porque elas não se sentem mais pertencentes aqui, lá, aceitas, acolhidas, compreendidas, seja na casa, no trabalho, com os amigos, ninguém mais. As coisas perdem o sentido, perdem a graça. Para que viver assim? E começa um monte de pensamento ruim, negativo. Não é à toa que Deus diz que Ele faz com que o solitário more em família, tenha uma família. Se não é possível isso acontecer na família de sangue por causa do pecado, e todos nós somos pecadores e temos falhas, se não é possível ali, Deus faz com que o solitário tenha a família da fé, irmãos da fé, irmãos, né, amigos mais chegados que irmãos. Deus sabe o que precisamos. É na família que Deus realiza a obra dele na nossa vida, ali que Ele vai fazer a vontade dele, e nos dar perdão, ter pessoas que nos aceitam, que nos acolhem, que nos amam acima de tudo, exatamente como Deus faz conosco. É na família também que a gente vai ouvir: você está errado, isso não está certo, por que você faz isso? E às vezes tem tanta briga. Do mesmo jeito, Deus não quer que a gente faça coisas erradas, mas Ele nos ama e nos aceita, e diz: você não está certo, isso que você está fazendo é errado, a Bíblia vai dizer, é pecado, não faz bem, para com isso, mas eu te amo, vem para mim.
é o que a Bíblia fala. E às vezes, sem nós compreendermos direito, na família acontece a mesma coisa. Intrigas. E falam, não concordam. E no casamento talvez isso seja muito mais forte. No casamento a gente ouve da esposa, mas tu é assim, assim. Ou o marido vai te lembrar, mas você faz isso, isso, isso. Que nem como você não gosta da sua casa, da sua família. Aí a gente diz, puxa vida, é verdade, eu faço, eu sou, eu não tinha percebido isso. Minha mãe e meu pai nunca me falaram desse meu jeito, agora minha esposa diz. Também isso tem o dedo de Deus, para Deus mostrar o seu querer em nós e trabalhar o seu reino na minha vida, através do casamento, através da família. Então, a família é um projeto de Deus, sim, porque Deus revela a sua glória ali, realiza a sua vontade. É na família que nós entendemos mais a Deus, principalmente quando nos tornamos pais. Aí a gente começa a fazer uma ideia, né, um pouquinho do que Deus sofre comigo, a partir do tanto que eu sofro pelos meus filhos, quando eles estão doentes, quando eles são teimosos em fazer a coisa errada. Aí eu fico pensando, puxa, não, o que Deus passa comigo? Se eu fico assim com o meu filho, com a minha filha, imagina o que Deus passa comigo então. Ou se não, enquanto filho, eu posso entender Deus melhor. Porque ao aprender a me relacionar na minha família, ao aprender a valorizar a família, respeitar a família, amar a família, isso me ajuda também no meu processo de respeitar, amar a Deus. Na Bíblia tem uma palavra, eu vou falar ainda mais sobre isso, uma palavra muito forte contra filhos, dizendo assim, filhos rebeldes, o que a Bíblia diz? Matem eles, para que o mal não tome conta de todo o povo. Pesado isso, né? Porque o filho que não obedece o seu pai e sua mãe, futuramente não vai obedecer a Deus também. E até chegar lá, ele não vai respeitar professor, os mais velhos, a polícia, a autoridade nenhuma. E aí não respeita nem a Deus. Então, quando nós aprendemos a amar a família, a respeitar a família, nós nos relacionamos melhor com Deus também. Então, família é coisa de Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus nesse texto. Gênesis 27. Esse capítulo mostra a história de Isaac. Isaac é filho de Abraão. Ele, no final da sua vida, já conta aqui que ele já está de idade avançada, já não enxerga direito, e ele quer dar a sua bênção para o seu filho, antes de ele morrer. Ele já sabe assim que ele já está bem velho, e talvez não vai durar muito, não fala quanto tempo ainda o Isaac vive depois disso, mas o fato é que ele está sentindo o que está passando, ele já não faz muito mais por causa da cegueira, então ele quer abençoar o filho mais velho. Mas ele tem 2 filhos, Esaú, que é o mais velho, e o Jacó, gêmeos, mas diferentes. Esaú, pelo que a Bíblia diz, ele é um homem que gosta do campo, de caçar, aventureiro, ele é um homem mais robusto, cheio de pelo no corpo, enquanto que o Jacó é um cara mais de casa, mais de ficar na volta, cuidando das tarefas ao redor da casa, de organizar o funcionário, cuidar o que vai fazer, quem é que vai levar o animal para tomar água, essas coisas, mais dessa parte administrativa do lar, né, da fazenda, da casa deles. Enquanto que o Saul gostava de entrar, né, mato adentro, sair pelo campo para caçar e esse tipo de coisa. Bem diferentes na fisionomia, no jeito também. Mas o direito é do Esaú de receber a bênção do pai.
porque ele vai carregar o nome da família. A responsabilidade da família cai sobre os ombros do filho mais velho. E é isso que o pai está passando para ele. Na falta do pai, quem vai cuidar da família e vai dar as diretrizes? O filho mais velho. E ele precisa de uma parte maior para fazer isso, tanto de herança, quanto também da bênção do pai. Na questão da herança, o Esaú já tinha sido enganado por Jacó. Acho que nem enganado, ele foi um bobo mesmo. Ele vendeu a parte da herança porque ele estava com muita fome, e Jacó tinha comida. Ele disse assim: eu te dou aqui o meu prato de lentilha, você está morrendo de fome, em troca disso eu quero que você me passe a sua parte como filho mais velho na herança. Esaú não pensou duas vezes: tá bom, vamos fazer isso aí, que adianta eu morrer de fome agora mesmo? Aí ele vendeu, mas ele tinha o direito à bênção, ele ia cuidar ainda da família. E o que acontece é que Isaac chama o filho dele, o Esaú, e diz: olha, agora vai caçar um animal e prepara ele do jeito que eu gosto, que só você sabe fazer, e depois eu vou comer essa carne e eu vou te abençoar. Saul pegou o arco e a flecha dele, o Esaú, e saiu. A esposa do Isaac, que se chama Rebeca, ouviu isso e chamou o Jacó, e disse: Jacó, teu pai quer abençoar o teu irmão, mas vamos fazer o seguinte, você vai receber a bênção no lugar do seu irmão. Eu vou preparar aqui uma comida, um assado bem gostoso, do jeito que o seu pai gosta, você vai levar e você vai receber a bênção. Ele até ficou desconfiado: mas ele vai perceber, porque eu sou diferente do meu irmão. Ela disse: não se preocupa que eu vou dar um jeito, e se ele te amaldiçoar, que caia sobre mim essa maldição. E o Jacó fez do jeito que a mãe disse. Levou a comida e disse: pai, está aqui a caça que eu cacei e preparei. E ele chegou e disse: olha, mas tão rápido? Deus me deu, Deus providenciou para mim. Então tá bom, chega aqui meu filho. Desconfiado, aí deu um abraço. Aí ele estava usando pele de cabrito nos braços. Aí quando o Isaac passou a mão, nem percebeu a diferença. Disse: a voz é do Jacó, mas os braços é do meu filho, Esaú. E aí comeu e abençoou o Jacó. No versículo 27, a partir daqui nós vamos ler: ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Até aqui, essa é a palavra de bênção. Mas olha o que acontece. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai:
O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a eles supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Até aqui. Que coisa dramática, né? Nenhum outro texto bíblico você vai encontrar esse desespero de ter entregue uma bênção para a pessoa errada e a outra pessoa estar clamando, buscando também uma bênção para si. Você não encontra isso. Essa luta do Esaú dizendo: mas me abençoa, pai. Você não tem outra bênção, pai? Você não tem nada para me dizer, pai? É profundo o texto. A importância da bênção do pai sobre o filho. A importância da palavra de bênção aos seus filhos. É algo que hoje nós não levamos mais isso com tanta seriedade. Você percebe essa seriedade no texto? Aquilo que foi o dito a um filho, o Isaque sabia que não dava para dizer para o outro: você vai viver do orvalho do céu e da riqueza da terra. Como é que ele vai dizer isso para o outro? Ele já destinou pela palavra que o orvalho de Deus vai ser para um, como é que vai ser para outro? Da riqueza da terra é para um, como é que vai ser para o outro? Era tão sério que agora o Isaque não sabia mais o que fazer. O que ele vai dizer de bom para o seu filho? Porque tudo o que tinha de bom ele já disse antes. Não é qualquer coisa que se diz. É algo muito sério quando se dá uma bênção. Você está determinando algo para alguém através da sua palavra. Isso tem a ver com o que Deus quer fazer nas famílias, porque foi assim que Deus fez lá no começo, quando Ele dava uma palavra e aquilo acontecia. Através dos profetas, Deus dizia, é assim que vai ser, e é assim que acontecia. Quando Deus realmente falava algo, era tiro e queda. Aquilo acontecia. A palavra que sai da nossa boca, em nome de Deus, acontece. A gente fala como se fosse Deus dizendo. A gente fala no lugar do Senhor. Então, dar bênção é algo extremamente importante. Seus filhos são grandes, já são adultos, já têm a sua casa, mas você sempre pode dar palavra de bênção. É claro que na Bíblia nós vamos perceber, nós vamos ver que isso é muito mais uma função do pai. Pela sociedade patriarcal. Hoje já não é mais tão certo que seja só do pai. As mães também dão a sua palavra de bênção. Mas é muito importante que os pais não tirem o seu corpo fora desse papel de ser aquele que em nome de Deus está abençoando o seu filho. Está dando palavra de direção e de bênção para o seu filho, dizendo: meu filho, é por aqui. Você vai viver do orvalho que Deus vai te dar, da riqueza da terra. Você vai ser senhor sobre outros. Era o que o Isaque estava dizendo, dando direção. É aqui, meu filho, que você vai conduzir a sua vida. Isso é muito importante
nós, pais, assumirmos essa tarefa. Não quer dizer que a mãe não possa fazer, mas é fundamental que isso parta do pai. A figura de autoridade que representa a Deus na família. Representa, não é, mas representa Deus no seu lar. Infelizmente, nós vivemos numa geração que cada vez mais os homens têm se ausentado dessa tarefa. Vamos recuperar isso, vamos entender que é comigo que a palavra está dizendo. É a mim que o Senhor está chamando para abençoar meu filho e minha filha de forma séria. Palavras de bênção. Não pode sair outra coisa de nossos lábios, mas palavras de bênção. No livro de Tiago, capítulo 3, lá tem uma dura palavra com relação ao poder da língua. Tiago, ele tem uma visão muito pessimista da língua, né? Ou talvez ele quer transmitir a seriedade para quem está lendo a carta dele, mostrando a seriedade das palavras que saem da nossa boca. Ele diz assim: a língua é um mal incontido, é que nem uma fagulha que bota fogo numa floresta inteira. A língua é um grande mal e nós temos que cuidar dela. Mas tem uma parte no texto que diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Para quem que ele está falando isso? Para pessoas do mundo? Para pessoas que não conhecem a Deus? Não, ele está falando isso para pessoas que conhecem a Deus, pessoas que já entregaram a vida para Jesus. Ele escreve a carta para a igreja cristã, e dizendo assim: meus irmãos, da mesma boca está saindo bênção e maldição. Não pode ser assim, não pode, porque existe um potencial na palavra, tanto para edificar e construir, quanto também para destruir, e acabar com tudo, e arrasar com vidas. Não é à toa que Jesus diz: quando você chama um irmão seu de tolo, você o matou. Você fez um grande estrago na vida dele. Chamar de tolo, burro, idiota. Palavras de morte, de destruição da vida. Isso é o que Jesus fala. E aí a gente olha para esse texto de Gênesis mostrando a importância da palavra de bênção. Uma palavra que ergue, que encaminha, que direciona. Algo tão importante que o Esaú ficou desesperado, gritando: mas meu pai, tu não tem mais nada para me dizer. E aí ele tem que dizer uma palavra de bênção também. E a palavra assim não é tão rica, tão boa, né? Sua habitação será longe de terras férteis. Vai ser uma vida difícil, né? O que ele vai fazer longe de lugar que não pode plantar e colher e criar? Você vai viver pela sua espada, outros meios. Vai viver da luta. Você viverá da espada, servirá ao seu irmão, porque para o irmão ele já tinha dito: você vai ser senhor do seu irmão. Agora vai dizer o quê, né? Só tem que confirmar o que já foi dito. Mas termina com uma palavra de libertação. Quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Você vai ser servo, mas quando não dá mais, você vai se rebelar. Aqui tem uma palavra que dá ânimo para o Esaú. Vai ser um começo talvez difícil, mas depois vai melhorar. Aí vai ser diferente. É sério o que nós falamos uns para os outros. Esses dois textos eu quero abrir com vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Do versículo 4 até o versículo 9.
E aí quem quiser adiantar o serviço, Josué 1:8. Mas primeiro Deuteronômio. Você sabe quando no ensino confirmatório, pelo menos sei como é que é nos últimos tempos, né? A minha turma de ensino confirmatório ainda tinha que decorar um monte de coisa para depois, num culto de sabatina, o pastor perguntar e a gente, diante da comunidade, saber tudo de cor, né? E responder, né? Quem é que passou por isso? Tão poucos assim, é? Ah, tem gente que não quer levantar a mão, né? Mas era assim, né? Você tinha que saber as coisas de cor e diante da comunidade, o pastor ia te perguntar e para não passar vergonha, você tinha que responder bonito, fazer. Depois não acabou essas regras, pelo menos lá em Canguçu foi, né? Eu fui da última turma que foi feito isso, a turma seguinte já não precisou mais. Esse texto aqui é conhecido entre os judeus como Shema Israel. Ouve Israel. É um texto, é uma palavra que todo judeu tem que saber de cor. Eles têm que saber pronunciar isso aqui. Faz parte da confissão deles. É um texto importantíssimo. Se você tem uma caneta aí para riscar sua Bíblia e marcar, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A maior parte do texto fala da palavra. A palavra de Deus. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, em você primeiro, mas também ensine com persistência a seus filhos. Quando que é para ensinar? Ah, rapaz, levantou, é na hora do almoço, é à tardinha, é antes de deitar, escreve na volta da porta, coloca aí no seu braço, amarra na testa, o tempo todo. O tempo todo. Essa é a tarefa de todo o homem. E o interessante é que a tarefa de ensinar a palavra de Deus é do sacerdote. O sacerdote, ele é o responsável por ter a palavra de Deus em mãos, ler e meditar, e nas celebrações do povo, ele lia essa palavra. Tipo assim, a semana da festa da Páscoa, o sacerdote lia essa palavra para o povo ouvir, ele ensinava. A semana da festa dos tabernáculos, da colheita, o sacerdote lia a palavra de Deus para o povo saber ela. Ele ensinava a palavra. Mas aqui a responsabilidade está sendo passado para os pais, para os homens, dentro da sua casa, o chefe do lar. Você é o sacerdote da sua casa, e você vai ensinar a palavra de Deus. Você vai incutir na mente dos seus filhos, ensinando o tempo todo, vai escrever na porta da sua casa, vai colocar em quadros, ou sei lá, aí a criatividade de cada um, passando a tarefa para nós, homens, de transmitir, de fazer com que saia da nossa boca palavra de Deus, ensino da palavra de Deus dentro do lar. Somos o sacerdote da casa. Precisamos assumir isso e ajudar nossos filhos a serem abençoados, principalmente com a palavra de Deus. Receberem essa palavra. E aí, queridos irmãos, você não faz isso sozinho. A esposa está do lado, sim, mas vocês, enquanto pais, não fazem isso sozinho. A igreja é parceira, a igreja está junto nessa obra, nesse papel, de levar a palavra de Deus. E aí nós temos no culto infantil
contato com os pais, e é mandado mensagem para os pais, o que vocês podem fazer com seus filhos durante a semana, dicas, tem encontro para as crianças, tem vídeos, tem a Jepinha para as crianças de 7 anos até 11 anos, encontro presencial não, online, né, diante do computador ali, todo sábado, tem meios, e nós queremos estar do lado de vocês, pais, para ajudar os seus filhos a conhecer mais a palavra de Deus. Você não faz isso sozinho, nós estamos juntos, mas ensinar a palavra de Deus é o que precisamos fazer, transmitir a bênção da palavra de Deus. Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar na palavra e falar dessa palavra sempre. Essa é a tarefa do Josué, enquanto líder, para todo o povo. Para todo o povo. Mas sabendo que Deus nos coloca como líder e cabeça da nossa família, essa tarefa é para nós dentro da nossa casa. Há um tempo atrás, eu falei no culto aqui, que Jesus nos chama, ou nos deu a ordem, a comissão de fazermos discípulos. E às vezes a gente pensa que tem que ir lá, tem que ir longe, tem que ir não sei aonde, tem que pegar pessoas estranhas para discipular. Sim, a gente tem que criar uma proximidade e levar o evangelho para todas as pessoas. Mas Deus nos deu filhos. Para quê? Para discipular. E muitas vezes nós cristãos, a gente se contenta que o nosso filho tenha uma boa escola e aprenda bem matemática, português, geografia, história, e a gente fica satisfeito e contente com isso. A gente tem que ficar satisfeito e contente se a gente consegue fazer com que os nossos filhos sejam discípulos de Cristo. Se a gente consegue ser discipulador com os nossos filhos, discipulá-los. Porque, por mais que se diga assim, né, de um jeito bem impensado, que nós criamos filhos para o mundo, errado, a gente cria filhos para Deus. Por que você acha que Deus te deu filhos? Para você criar ele para o mundo e esse filho não querer saber de Deus? Errado. Deus nos deu a graça de termos filhos, e é uma bênção ter filhos, a palavra diz isso, que eles são como flechas em nossa aljava, no nosso saco de botar flechas. Mas Deus nos deu a responsabilidade de ensinar a palavra para essas pessoas que vão amar a Deus depois de nós. Discipular eles, para eles seguirem amando a Deus. Era o que todo judeu tinha que saber por meio daquele texto do Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Senhor. Ensine seus filhos a amarem esse único Deus, porque não tem outro. Ensina com persistência, incute na cabeça, faça o teu melhor, abençoa, dê palavras de bênção, palavras que vão edificar a vida, que vão construir a vida, palavras que vão direcionar a vida dos seus filhos, e nunca palavras de maldição. Como diz Tiago, não pode sair de uma mesma boca palavra de bênção e maldição. Se saiu palavra de maldição da sua boca, peça perdão, arrependa-se e peça para que Deus não leve em consideração o que você disse. Anula a palavra de maldição. Diz: Senhor, eu falei, mas eu agora, em nome de Jesus, eu anulo o efeito da palavra de maldição que eu disse para o meu filho, para a minha filha, para a esposa, para o marido, para outras pessoas. Peça para Deus anular o efeito da palavra de maldição em nome de Jesus. E no lugar, abençoa. Abençoar até mesmo aqueles que te amaldiçoam. É o que a palavra manda nós fazermos.
e Deus vai realizar a obra dele através de você. Irmãos, que a tua família seja edificada, mas assuma o teu papel. Homem, mulher, assuma o teu papel de abençoar seus filhos com seriedade, com convicção. Porque na palavra que sai de nossos lábios em nome de Deus, ela se cumpre, ela se realiza. Jesus falou para os seus discípulos: se vocês falarem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, vai ser assim, se você falar em nome dele. Amém. Irmãos queridos, nós vamos nos preparar para o momento da Santa Ceia e vamos cantar, nós vamos louvar a Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Como nós vamos realizar a Santa Ceia? Como já foi feito 2 vezes no começo desse ano, antes de nós pararmos com os cultos, enquanto nós vamos louvar a Deus, vai ser distribuído por meio da bandeja 2 copinhos, um está dentro do outro. Um copinho vem com um pãozinho dentro e o outro com o suco de uva. Então você pega esse copinho, fica segurando ele e depois todos juntos vamos comer ao mesmo tempo e aí depois todos juntos no outro momento também beber. Quem de casa vai participar, porque as pessoas de casa também foram convidadas a celebrar a Santa Ceia, também já prepara as coisas agora, prepara o seu pão, prepara o suco de uva, e aí no momento em que todos nós celebrarmos, de casa também celebra junto conosco nessa hora. E todos nós fazemos isso como irmãos em Cristo. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus.
Todos receberam os elementos? Ok, você pode separar os 2 copinhos. Vamos nos colocar em pé diante do Senhor, você segurando o copinho na sua mão, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso para nós, para ouvirmos Tua palavra, ouvirmos Tua direção. Obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós e porque, por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos nos colocar diante de Ti, podemos estar na Tua presença, podemos ser renovados através do derramar do sangue sobre nossa vida, do sangue de Jesus, para perdão de nossos pecados. E é nesse momento Santa Ceia que nós lembramos disso, do grande preço que foi pago por nós, para que nós fôssemos justificados, para que nós tivéssemos perdão dos pecados e salvação. Hoje nós, mais uma vez, anunciamos a morte de Jesus, até que Ele venha, Senhor. E cremos que Jesus deu a vida por nós pecadores, para nós vivermos para Ti, para nós desfrutarmos da eternidade ao Teu lado, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque ainda que conheçamos a Tua palavra, muitas vezes andamos em pecado. Pensamos coisas que não deveríamos pensar. Dizemos palavras que não foram de bênção. Através de gestos, magoamos ou ofendemos, ó Deus, muitas vezes sem querer. Mas somos culpados, ó Deus, e nesse momento queremos pedir, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Purifica-nos, nos concede uma nova vida e através do corpo e do sangue de Cristo que foram entregues por nós, venha, Senhor, e esteja conosco cada dia de nossa vida, Senhor. Sê Tu ao nosso lado em todos os momentos. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, para que o mais Tu possas fazer. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele pegou o pão, partiu, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Você pode pegar o seu pãozinho e comer. De semelhante modo, depois de haver ceado, Ele pegou o cálice e deu aos seus discípulos dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado para o perdão de pecados. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podemos beber. Oramos ao Senhor. Nós temos muito para Te agradecer e Te louvar, Senhor. E por isso que estamos na Tua casa. E por isso, durante a semana, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, nossa vida. Muito mais agora que sabemos que e temos a convicção de que Jesus está conosco, porque Ele se entregou para perdoar os nossos pecados e estar conosco por meio do Espírito Santo, até que Ele volte. Temos a certeza, Senhor, que ao sairmos daqui o nosso culto não termina, mas ele continua em nossa casa, em nossa família,
e a partir da família para esse mundo. Tu sabes das dificuldades que teremos que enfrentar, Senhor, das lutas. Mas como também cantamos hoje, Senhor, nos dá a vitória diante de cada luta, Senhor. Assim nós nos colocamos em Tuas mãos e rogamos Tua bênção, Teu cuidado sobre cada um de nós, a orarmos juntos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que assim vos abençoe o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos ir em paz, servir ao Senhor com alegria e com dedicação. Amém?